estou louvando ao Senhor, existem alguns momentos onde eu me pego refletindo em frases que nós estamos ali cantando. Todas essas canções que entoamos na liturgia de hoje são canções conhecidas e que, se não tomarmos cuidado, a mente pode nos levar a fazer das canções apenas meras repetições. E enquanto eu estava cantando, eu estava tentando prestar atenção na letra, e nesse último cântico, mais uma vez me chamou a atenção a frase: tu te importas. Tu te importas comigo. Não é bom saber isso? Se você puder, diga para o seu irmão que aí está, diga assim: o Senhor se importa com você. O Senhor se importa contigo. O Senhor se importa com você, comigo e com todos nós. Mesmo apesar de toda essa glória, mesmo apesar de toda essa grandeza, Ele olha para mim, para você, e Ele se importa. Isso é incrível. Por isso que é bom a gente dizer: Senhor, Tu és tremendo. Louvado seja o nosso Deus. Nós estamos vivenciando esses dias de Copa e, como igreja, como pastores, o nosso intuito é, de alguma forma, fazer com que a palavra do Senhor seja entregue a você de maneira fidedigna, apesar de nós. E nós estamos vivenciando essa realidade em nossa nação, e não dá para a gente simplesmente dizer que isso não está nos influenciando, porque nós somos bombardeados com informações, somos bombardeados com manifestações. O povo está em festa, o povo brasileiro parece que finalmente entendeu a necessidade de nós darmos uma pausa nas manifestações para tratar com educação os estrangeiros. Mesmo em alguns pontos isolados, as manifestações estão acontecendo. Talvez você não goste de futebol. Eu gosto muito de futebol. Talvez você não goste, talvez você não esteja acompanhando os jogos da seleção brasileira. Isso não muda o fato de que a nossa nação está experimentando dias de mudança, dias de bastante chacoalho. A nação está realmente vivenciando o clima da Copa. Ainda hoje fizemos uma refeição na casa de uma família da igreja, que reuniu vários amigos, pais das crianças, e um deles estava dizendo que foi a um dos jogos e que vai assistir a semifinal, independentemente de qual seja o resultado. O jogo já está, o ingresso já está comprado, ou seja, a cidade de Sorocaba está sediando, está sendo sede da seleção de Argélia, e a Argélia foi para as oitavas de final, joga, se não me engano, amanhã, ou amanhã ou terça, amanhã, né? Enfim, hoje à tarde, México, Holanda, tudo parecia que o México ia ganhar. De repente, 5 ou 6 minutos, a seleção da Holanda vira. Mas o fato é que nós estamos vivenciando esses dias. E esta semana aconteceu um episódio que me levou a refletir em um texto bíblico, e que nesse instante eu quero compartilhar com os irmãos. O texto de Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15. Você pode me ajudar? Eu acho que aqui não... Isso, Gálatas 5, 13 a 15. Você pode acompanhar em sua Bíblia, deixe o texto aberto, nós vamos refletir com base neste trecho. Gálatas, capítulo 5, versos 13 a 15, que diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Que Deus nos ajude neste período de reflexão. Eu quero me dirigir a você e nos próximos 20 ou 30 minutos, quero falar de uma maneira muito simples.
Estou aqui olhando para o Dr. Carlos, estou aqui olhando para Ana Lu, presbítero Edmir, Dorival, Clarivaldo, Paulo, meus amigos, irmãos, estou me dirigindo a você e o meu desejo é que todos possam sair deste templo com a compreensão, com a convicção de que Deus realmente está falando aos nossos corações. Por isso, fique comigo, não deixe que nada roube o teu tempo, a tua atenção. Se possível, olhe nos meus olhos. Eu vou me dirigir a você de uma maneira muito simples. Quando nós subimos nessa tribuna, o nosso coração se enche de temor e tremor, e nós temos uma responsabilidade, a de compartilhar a palavra do Senhor. E você veio aqui porque Deus te trouxe. Imagina o desperdício. Nós nos dirigimos até a casa do Senhor, Deus tem algo para nos dizer, e por conta de uma ansiedade, por conta de uma preocupação externa, a gente deixa passar o recado de Deus. Então absorva, queira realmente ouvir o que Deus tem para dizer. E nesses dias, me veio à mente uma reflexão a respeito da dor. E o título do nosso estudo é: Dor, impressão minha ou algo está errado? Dor, impressão minha ou algo está errado? E o texto me veio à mente justamente porque nós estávamos nesta semana sendo bombardeado com esta foto e com estas informações. Para você que não gosta, não conhece, eu quero me dirigir a você explicando que este é um jogador chamado Luis Soares, uruguaio, e que foi punido porque mordeu um zagueiro da Itália, chamado Chiellini. Tomou 9 jogos oficiais da seleção uruguaia de suspensão. É possível que ele fique fora de outros campeonatos importantes de sua nação. 4 meses banido do futebol. E ele está, consequentemente, fora da Copa. Curiosamente, esta imagem que os irmãos estão vendo foi feita para uma campanha publicitária. E lógico, depois do episódio virou motivo de piada. Não é mesmo? Ele provocou uma dor física num zagueiro, que depois a vítima até achou que a punição foi muito severa. Mas o fato é que ele mordeu alguém. Ele provocou dor em alguém. E nesse instante, possivelmente, ele está sentindo uma dor talvez maior do que a da mordida, a dor do arrependimento, a dor de estar fora e ter prejudicado, pode ter prejudicado sua nação, sua seleção, que foi inclusive eliminada porque perdeu na tarde de ontem. Mas também você foi bombardeado com o clima da Copa de ontem à tarde. A seleção brasileira empatou. No primeiro momento, a ansiedade da estreia, da fase eliminatória, matar ou morrer. De repente, a conquista de um gol, a decepção de um equívoco que leva ao empate, mas no final um alívio de um goleiro que faz 2 grandes defesas e depois o jogador chuta a bola na trave. Eu não sei, parece que há um nó na garganta, mas vários irmãos e irmãs se dirigiram a mim, inclusive nesta manhã, dizendo que choraram, dizendo que foi um momento de nervosismo, ao mesmo tempo de alegria. Eu confesso que nos momentos que estavam ali batendo pênalti, eu saía da sala, voltava, abraçava, ria, a vontade era sair correndo. Fiquei admirando a arquitetura das casas ao redor, porque afinal de contas, nós estávamos ali apreensivos. O fato é que todos esses sentimentos geram dores em nosso coração e em nossa alma. Dor. E a dor, o que quer dizer a dor? Eu quero rapidamente fazer algumas ponderações a respeito da dor. Um jogador que morde, um jogador que é banido, um jogador que, como Júlio César, que foi taxado como culpado da eliminação da Copa passada e agora sai como herói de campo ontem, não tem nada ganho, mas parece que ele deu um grito por causa de uma dor, de arrependimento, de acusação por causa de lances do passado. Mas o fato é que eu creio que a dor é sintoma de que algo está errado. O nosso corpo fala, e a dor é uma das formas que o nosso corpo encontra de dizer que há algo errado. Há inclusive uma enfermidade, e eu estou aqui me dirigindo para irmãos profissionais da área da saúde. Há uma enfermidade inclusive chamada hanseníase,
conhecida como lepra também, que leva a pessoa a não ter mais sensibilidade. Aliás, os irmãos me corrijam se eu estiver equivocado, a gente tem a impressão de que a lepra é como se fosse um ácido, né? E o dedo vai caindo, a coisa vai escapando, mas me parece que não é. Parece-me que a hanseníase seria uma ausência de dor. E a pessoa não sente que está com a pele sendo ali torturada, uma agulhada, uma pontada, um raspão, uma queimadura. A dor é sintoma de que algo está errado. O corpo fala, se você está sentindo algum tipo de dor, alguma coisa está errada. Provavelmente aquela mordida levou a sensações. Mas o arrependimento, essa dor que incomoda o coração, também revela que existe algo errado. Quem sabe você saiu de casa hoje, se dirigindo à igreja, com alguma dor em seu coração. Quem sabe algo que não está sendo revelado, quem sabe você está com a cabeça, a mente confusa, mas quem sabe há sintomas de que algo está errado. Mas também é importante nós pensarmos que às vezes nós causamos dor e não admitimos. É possível eu causar dor em alguém e não admitir, como por exemplo numa entrada no futebol. É muito comum o jogador que faz a falta, em seguida ele se dirige ao árbitro como se não tivesse culpa no cartório, como se nada tivesse feito. Não, eu não fiz. E muitos às vezes se dirigem realmente ao árbitro para justificar uma possível, justificar ali que ele não tinha realmente culpa. Partida de futebol à parte. Em casa, às vezes, nós causamos dor em alguém e não reconhecemos, não admitimos. Alguém parece que está sentindo dor por causa de algo que nós fizemos, mas não reconhecemos, não admitimos. Ponderações acerca da dor. E ainda, causamos dor e às vezes não tratamos. E aí a enfermidade fica lá, a dor fica lá. O fato de você causar dor e não reconhecer, não quer dizer que a dor foi embora. O fato de você causar a dor em alguém e não tratar, não significa que essa dor vai ser curada. E essa é uma constatação. Você, quem sabe, está aí amargurando, com o peito fechado, carregado, por causa de uma dor que alguém causou em você. E é justamente uma reflexão que precisamos também ter. Nós sentimos às vezes dor e não admitimos. Alguém pergunta, está tudo bem? Está tudo bem. O marido olha para a esposa, está percebendo que há algo errado, está tudo bem? Não, está tudo bem. A esposa olha para o marido, está vendo que não está bem, está tudo bem? Não, está tudo bem, fique tranquilo. Nós sentimos a dor e às vezes nós não temos essa coragem de admitir. Aliás, eu e a Camila, minha esposa, nós temos sido acompanhados por pessoas mais velhas, maduras, que nos auxiliam. E uma mulher recentemente nos deu essa indicação: se você está sentindo dor, você precisa falar. Só que infelizmente, às vezes, ao sentir dor e expressar, nós causamos dor também. E aí fica uma troca de dores. Eu sinto e causo, eu sinto e causo, eu sinto e causo. Nós não precisamos ofender e nem causar dor para dizer que eu estou sentindo algo. Deve ser muito natural para nós, inclusive cristãos, olhar para as pessoas que nos causaram algum tipo de dor e dizer: você realmente me incomodou, meu irmão. Essa atitude não foi adequada, eu não gostei. Essa atitude despertou em mim alguns sentimentos. Não quer dizer que para você dizer que está sentindo dor, você precisa dar o dedo na cara, você não precisa perder a razão. Mas essa é uma realidade. Nós sentimos dor e nem sempre admitimos. E às vezes essas patologias vão se acumulando dentro do coração e aquilo que era uma dorzinha vira uma dorzona. E aquilo que era uma dorzona, às vezes, quando não a tratamos, vira de fato algo incontrolável. Porque às vezes nós sentimos dor, às vezes até admitimos, mas não temos coragem de pegar o boi pelo chifre. Nem sempre temos coragem de tratar aquilo que realmente está nos decepcionando, nos frustrando, e aí as coisas vão se acumulando em nosso coração. Afinal, a dor é impressão minha ou algo está realmente errado?
Não negue a sua dor. Não negue, não rejeite, não menospreze a dor do outro. Outro dia estava passando por um momento de lutas, enfermidades, ansiedade, coisas que estavam acontecendo, meu coração não estava em paz. Um irmão muito querido chegou perto de mim e disse: pastor, como está? Eu tomei a liberdade para dizer: meu irmão, realmente essa semana foi muito difícil. Em uma frase falei: aconteceu isso, isso, isso. O irmão então diz assim: isso não foi nada, porque na minha semana aconteceu isso. Aí falou do carro, o pneu furou, aí vazou o óleo. Eu falei: irmão, esquece a minha dor, vamos atrás do seu carro. Não é? Olha como a gente nem sempre tem essa sensibilidade de causar, admitir e tratar, ou ao mesmo sentir, reconhecer e tratar. Quais são as suas dores hoje? E se alguém disser para você: não estou sentindo dor nenhuma, será? Por mais banal que ela pareça ser, por mais boba às vezes que a dor pode parecer, revela que algo está errado e precisa de tratamento. Me lembro de uma vez, caí de bicicleta, tinha uma monareta, vocês lembram da monareta? Pois o meu pai me tomou a monareta, verde, linda, um banco de molejo assim. Provavelmente os nascidos na década de 80 e 90 não sabem do que eu estou falando, mas depois a monareta ficou obsoleta, meu pai acabou passando ela para frente e me deu uma Monarch Ranger. Bicicleta de marcha naquela época nem existia, né? Eu sou jovem, os irmãos estão vendo, mas tem algumas coisas que eu passei que realmente... E um dia com a Monarch Ranger caí, fui comprar laranja, supermercado Viscardi em Londrina, Juscelino Kubitschek, esquina com Duque de Caxias, e no caminho, apostando corrida com um amigo, o pé escapou do pedal, e as laranjas caíram, e eu caí e ralei a minha perna, tenho uma cicatriz bonita até hoje aqui no joelho esquerdo. Cheguei em casa, na casa da minha avó, e a minha avó trouxe um pó branco, milagroso, chamava pó antisséptico. E ela ali lavou rapidamente e passou então pó antisséptico. E aquele pó parecia que fervia no sangue ali, né? Aquela dor terrível, ardia. Mas a minha avó dizia: não, isso vai cicatrizar, isso vai sarar. Ok. Passado algumas semanas, a minha perna começou a ficar vermelha, roxa em volta da cicatriz, aquela casca ali por cima. E então meu pai me levou no farmacêutico. Lembra? Quando o farmacêutico resolvia todas as paradas? Fui então no farmacêutico, não era nem farmacêutico, era o farmacêutico. E aí o seu farmacêutico, amigo do meu pai, chegou à conclusão de que a ferida estava infeccionada. E ele me deu um palito para morder, porque ele ia tirar a casca com uma agulha. E ele então tirou a casca e ali embaixo aquela ferida toda para ser tratada. E então de forma efetiva começamos um tratamento. A cicatriz ficou, mas a ferida foi curada. Eu estou dizendo isso porque às vezes nós permitimos que algumas cascas vão se formando em algumas situações da nossa vida. Às vezes nós achamos que não incomoda mais. Às vezes nós achamos que já até foi embora. Mas em determinado momento alguns sentimentos, algumas dores voltam e nos pegam no contrapé. Nos pegam às vezes despreparados. Quero refletir então com base no texto que nós lemos. E uma primeira lição que nós aprendemos é que a dor não tratada pode gerar destruição. E no versículo 15, o apóstolo Paulo está escrevendo: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. É interessante, o apóstolo Paulo se dirige a essa igreja. Havia na comunidade da cidade de Galácia irmãos religiosos, judaizantes, os chamados judaizantes, que queriam impor para aquela comunidade uma forma de vivenciar a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo então está chamando a atenção porque havia brigas, haviam alas. E eles estavam cada um defendendo o seu ponto, mas eles estavam como que se mordendo e devorando um ao outro. E o apóstolo Paulo está dizendo: se vocês continuarem assim,
além de se ferirem, vocês vão se destruir. Vocês vão se destruir. E às vezes numa briga você pode até bater e apanhar, mas ambos saem dali machucados. Ambos saem dali feridos. E a dor não tratada pode gerar destruição. Às vezes eu destruo a minha própria vida, mas às vezes eu destruo a vida de um irmão, de uma irmã, por algo que não está sendo tratado. Via de regra, um casal que não trata de seus problemas, vão acumulando problemas. Ainda ontem estava conversando com um casal, farei o casamento deles daqui a alguns dias, e estava dizendo àqueles jovens: vocês se amam, vocês se conhecem há bastante tempo, mas na vida conjugal, de dormir e acordar todas as noites e manhãs juntas, se você não tratar o problema de hoje, amanhã vai haver outro problema. E se você não tratar o problema de amanhã, na semana que vem haverão outros problemas. E se você não tratar, vai chegar um momento onde você vai dizer assim: ah, tanto faz, tanto faz. Na vida eclesiástica, às vezes nós chegamos ao cúmulo de dizer: não, eu não gosto do irmão, não gosto da irmã. Como se isso fosse a coisa mais incrível e mais natural de acontecer no meio do povo de Deus. Eu realmente não entendo. É óbvio que depois de algumas feridas, após algumas mordidas, eu posso escolher não conviver mais com determinada pessoa. Eu posso sim escolher, desde que no meu coração não haja mágoa, não haja angústia e dores não tratadas. Porque essa dor não tratada me amarra com o meu agressor. A dor não tratada me amarra ao agressor. E por mais que eu queira achar que a casca já está cicatrizando, por baixo há uma ferida que dói e dói muito. Famílias não se dão, irmãos não se falam, pais e filhos que não se entendem, colegas de trabalho que não se olham, irmãos na fé que sentam longe um do outro porque não suporta. A dor não tratada pode gerar destruição mútua. Reverendo Matias Quintela, um dia me disse a respeito do perdão. Ele disse que quando nós não perdoamos alguém que nos agride, é como se tomássemos um copo de veneno, imaginando que o outro fosse morrer. É assim que nos sentimos, é assim que agimos quando não tratamos da dor. Mas uma segunda lição que aprendo com esse texto é que a dor pode ser curada através do serviço e do amor. Queridos, vejam o verso 13: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos uns dos outros pelo amor. O apóstolo Paulo está orientando: vocês têm pontos em discórdia, e ambos estão defendendo a sua postura por causa de uma possível liberdade cristã. Contudo, a liberdade cristã não nos leva ao pecado, mas nos tira do pecado. E muitos, às vezes, no uso da liberdade cristã, agride, morde, devora. E a liberdade cristã, que é para nos levar para longe do pecado, acaba nos aproximando do pecado. Os irmãos conseguem entender isso? Paulo está dizendo: vocês foram chamados à liberdade, porém não utilizem essa liberdade para fazer o que você quer com as pessoas. Não utilize essa liberdade como se você tivesse um rei na barriga. Tanto faz, estou fazendo isso em nome de Jesus. Cuidado. Mas na realidade nós podemos curar a dor através dessa indicação do apóstolo Paulo. Ah é? Vocês estão se enfrentando? Então eu tenho uma solução para vocês. Por que vocês não servem uns aos outros? Servem. Porque o servo, ele nega a sua própria vontade para perceber, para prestar atenção, para observar, capturar a dor do outro. O servo não se importa em ter as suas necessidades satisfeitas, mas o servo faz com que o outro seja atendido. Não me importa o que o Felipe, o Diego, o Kelvin estão sentindo, eu quero servi-los para que eles sejam abençoados através da minha vida e através do amor. O único caminho que nos faz permitir esta cura é o amor, porque ninguém é bom o suficiente para servir. Não, eu realmente sou um bom servo, eu vou servir o meu agressor. De forma alguma, nós não temos essa condição, nós não somos tão bons assim. Mas o amor de Cristo
que nos leva à liberdade cristã. Essa liberdade então nos limpa do pecado e através do serviço e do amor eu curo as feridas. Será que você está disposto, você que é marido, estou olhando aqui para os maridos da igreja, será que você estaria disposto hoje a olhar para a sua esposa e servi-la em amor? Você que é esposa, eu estou olhando aqui para as mulheres, você está disposta a realmente abrir mão, quem sabe, daquilo que realmente você deseja para servir em amor? Alguém pode pensar, mas pastor, como é que eu vou abrir mão? Ele está errado, isso não vai dar certo. Quando a Bíblia fala servir uns aos outros, a Bíblia não está dizendo seja servo se a pessoa for boa. E é por isso que a Bíblia está neste texto vinculando o amor ao serviço, porque sem o amor cristão nós não conseguimos servir as pessoas. E essa dor que às vezes inunda o coração do casal, da família, dos irmãos, dos colegas de trabalho, às vezes há uma dor ali incrustada, e nós então, através do serviço, eu abro mão para servir, e através desse serviço, por amor, ambos vamos sendo tratados e curados. Ambos vamos sendo tratados e curados. Se por um lado, morder e devorar um ao outro leva à destruição mútua, o serviço pelo amor nos leva à cura mútua. Eu posso curar o meu agressor pode me curar, desde que haja serviço e em amor. Mas há uma terceira lição que gostaria de compartilhar com os irmãos. Na sequência do texto, a Bíblia nos ensina que andar no Espírito transforma a dor em amadurecimento. E esta é uma verdade que às vezes nós não percebemos no momento da dor. Porque a dor, enquanto ela está instalada, nós olhamos para a dor e murmuramos. E não estamos olhando o todo, mas Deus está olhando o todo. Você percebe que há algo ali que está machucando, que está incomodando, e você murmura, você blasfema, você questiona Deus, e você tem o direito de fazer isso. Porque eu e você, nós não temos essa visão holística, nós não temos a visão perfeita, a visão do todo. Mas nós precisamos admitir que andar no Espírito, conforme diz a sequência do texto, andar no Espírito nos leva a permitir que a dor se transforme em aprendizagem. E isso nos amadurece. Isso nos leva, degrau a degrau, a alcançarmos aquilo que o Senhor tem para nós. Aliás, tanto o Parreira quanto o Felipão, na Copa de 94, 2002, onde ambos estavam ali envolvidos com a seleção, eles sempre contaram os degraus. São 7 degraus. Ao todo são 7 jogos. E no 7º degrau, se for vencido, leva à conquista. Às vezes eu e você não conseguimos transpor o 1º degrau e ficamos lá embaixo, olhando para a dor, curtindo a dor, sem perceber que no topo de 7 degraus existe um plano perfeito, porque a vontade de Deus sempre foi, sempre será boa, perfeita e agradável, e nos leva da imaturidade para a maturidade. E existem circunstâncias que Deus sabe, porque Deus me conhece e te conhece, que somente sentindo na pele é que vamos realmente aprender uma lição. Estávamos em uma reunião em casa, e nós ali acendemos uma vela com um pouco de parafina, que gera um pouco de perfume, para deixar ali um ambiente agradável, um ambiente cheiroso. E o nosso filho Danielzinho estava ali rodeando a vela, a parafina derretida, que estava exalando o perfume. E a mãe dele, a Camila, disse: não faça, não encoste, cuidado. Mas ele pôs o dedo. E imediatamente a vela secou e ficou aquela parafina seca no dedo, e a gente percebeu que ele saiu correndo, de repente ele volta chorando, não deu tempo. E num primeiro momento a dor levou a fuga. Ele fugiu, porque provavelmente ele estava pensando: mas minha mãe falou. E às vezes quando nós causamos a dor, às vezes para nós mesmos, eu não vou contar para ninguém, porque todo mundo me avisou que isso era errado. E aí fica lá com a parafina seca no dedo, aquele ardor, e de repente ele volta, porque ele precisava compartilhar a dor com alguém. E ali nós pudemos cuidar.
e aí cuidamos, mas a dor ficou ali, por ali alguns instantes. Provavelmente ele vai pensar 2 vezes antes de colocar o dedo na vela novamente. Vocês concordam comigo? Por que filho às vezes se sente no direito de fazer aquilo que os pais pedem para não fazer? Com a mesma motivação que eu e você, mesmo olhando para a palavra, insistimos em cometer alguns pecados. E no verso 16, Paulo diz: digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei a concupiscência da carne. E muitas dessas concupiscências nos levam à dor. No verso 19, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam, mas o fruto do Espírito é. E aí vem a designação, ali vem as características, a virtude do Espírito, que quando andamos nessas virtudes, nós percebemos que não causamos dor. E a mansidão, o domínio próprio, muitas vezes nos impedem também de sentirmos dor. E justamente esse amor, esta compaixão, esta longanimidade, esta benignidade, esta bondade, às vezes nos leva a tratar das dores sem causar novas dores. Andai no Espírito, porque essa dor que aí está instalada hoje, ela pode dar lugar a um aprendizado muito importante. Pastor, eu não tenho mais tempo para aprender, eu quero só ensinar. Louvado seja Deus se alguém pensar assim. Mas como é bom conviver com pessoas que estão constantemente dedicadas, decididas a aprender. Aprendendo ensina, ensinando aprendem. E assim nós não paramos nunca de amadurecer, até que cheguemos à perfeita varonilidade, à estatura, à medida da estatura de Cristo. E o apóstolo Paulo fala que o amor, muitas vezes expresso pelo fruto do Espírito, e ao dizer em 1 Coríntios a respeito do amor, o apóstolo Paulo fala: antes eu pensava como menino, falava como menino, agia como uma criança. Mas depois, quando eu abandonei e decidi deixar as coisas de menino, eu comecei a experimentar coisas de gente grande. Infelizmente, existem pessoas que são como crianças espiritualmente falando, crianças emocionalmente falando, e não conseguem permitir que o Espírito concretize em nós os propósitos de Deus através da aprendizagem constante, do amadurecimento constante. Afinal, a dor precisa ter uma função, porque senão é só consumo. Senão a dor é apenas dor. Assim então nós podemos olhar para Jesus. Jesus suportou a dor olhando para Deus. Eu e você também da mesma forma. Nós não temos capacidade, não somos bons o suficiente para capturarmos, absorvermos e cuidarmos da dor, sem que nós possamos olhar para o propósito de Deus. Nós precisamos então perceber, olhar para Deus e saber que existe algo acima disso, porque senão a gente é consumido. Não é possível, alguma coisa tem que acontecer, porque é muita tristeza. Estamos acompanhando uma família que está lutando contra um câncer. E quando o casal, a mulher que tirou inclusive toda a mama por causa de tumor maligno que ali estava alojado, na manhã em que o casal deu entrada no hospital da Unimed para fazer então o procedimento cirúrgico, o carro foi roubado. Se eu e você estivéssemos no lugar dessa família, internando para fazer uma cirurgia de câncer, onde o corpo da mulher vai ali ser mutilado. A minha mãe teve câncer, e eu presenciei, a minha mãe teve a sua mama tirada por causa do tumor. Isso é ruim, você que é mulher e nunca passou por essa experiência, você deve imaginar o que eu estou falando. Autoestima, a feminilidade está sendo mutilada, e de repente um carro roubado. Eu abracei o pai, abracei a filha, a mulher estava ali no leito, oramos juntos,
E juntos dissemos: por que tudo isso? Quanta dor, quanta luta, quanta provação. Mas Jesus nos ensina: só suportamos olhando para Deus. E Jesus, no momento de sua morte, no Evangelho de Lucas, capítulo 23, verso 34, em meio a uma profunda dor, Jesus olha para aqueles que estavam ali ao redor e diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não estão sabendo identificar a dor que estão me causando. Perdoa-lhes. Jesus estava ali olhando para Deus, após dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Ele está olhando para Deus e dizendo: Pai, perdoa esses irmãos que estão me causando dor. Pai, perdoa essas pessoas porque eles não sabem o que estão fazendo. E olhando para esse texto, refletindo sobre esse texto, me veio à mente um livro com o qual já tive contato. Um livro que foi escrito por um médico. Ele é um médico cirurgião francês chamado Dr. Pierre Barbet. E ele escreveu um livro, o livro está aqui na tela, chamado A Paixão de Cristo segundo o Cirurgião. E ele narra, em determinado momento do livro, ele narra como foi a paixão de Cristo do ponto de vista médico, do ponto de vista clínico. Talvez você já ouviu essa ilustração, talvez você já leu em algum lugar. E eu quero tomar alguns minutinhos para ler essa ilustração. Um médico cristão, cirurgião, escrevendo com base no Evangelho de Lucas, que também era um médico. Com base no Evangelho de Lucas, ele escreve a paixão de Cristo e diz que Jesus entrou em agonia no Getsêmani, e seu suor tornou-se como gotas de sangue a escorrer pela terra. O suar sangue, a hematidrose, é um fenômeno raríssimo, é produzido em condições excepcionais. Para provocá-lo é necessário uma fraqueza física, acompanhada de um abatimento moral violento, causado por uma profunda emoção, por um grande medo. O terror, o susto, a angústia terrível de sentir-se carregando todos os pecados dos homens, devem ter esmagado Jesus. Tal tensão extrema produz o rompimento das finíssimas veias capilares, que estão sob as glândulas sudoríparas. O sangue se mistura ao suor e se concentra sobre a pele e então escorre por todo o corpo até a terra. Conhecemos a farsa do processo preparado pelo Sinédrio, o envio de Jesus a Pilatos e o desempate entre o procurador romano e Herodes. Pilatos cede e então ordena a flagelação de Jesus. Os soldados despojam Jesus e o prendem pelo pulso a uma coluna no pátio. A flagelação se efetua com tiras de couro múltiplas, sobre as quais são fixadas bolinhas de chumbo e de pequenos ossos. Os carrascos golpeiam com chibatadas a pele, já alterada por milhões de microscópicas hemorragias do suor de sangue. A pele se dilacera e se rompe, o sangue espirra. A cada golpe Jesus reage em um sobressalto de dor. As forças se esvaem. Um suor frio lhe impregna a fonte, a cabeça gira em uma vertigem de náusea, calafrios lhe correm ao longo das costas. Depois, o escárnio da coroação, com longos espinhos, os algozes entrelaçam uma espécie de capacete e o aplicam sobre a cabeça. Os espinhos penetram no couro cabeludo, fazendo-o mais uma vez sangrar. Pilatos, depois de ter mostrado aquele homem dilacerado à multidão feroz, o entrega para ser crucificado. Colocam sobre os ombros de Jesus o grande braço horizontal da cruz, cerca de 50 quilos. A estaca vertical já está plantada sobre o Calvário. Jesus caminha com os pés descalços pelas ruas de terreno irregular, cheias de pedras. Os soldados o puxam com cordas. O percurso é de cerca de 600 metros. Jesus, fatigado, arrasta um pé após o outro, frequentemente cai sobre os joelhos, e os ombros de Jesus estão cobertos de chagas. Sobre o Calvário tem início a crucificação. Os carrascos despojam o condenado, mas sua túnica está colada nas chagas, e tirá-la produz dor atroz,
Quem já tirou uma atadura de gaze de uma grande ferida, percebe do que se trata. Cada fio de tecido adere à carne viva. Ao levarem a túnica, se laceram as terminações nervosas postas em descoberto pelas chagas. Os carrascos dão um puxão violento. Há um risco de toda aquela dor provocar uma síncope, mas ainda não é o fim. Jesus é deitado de costas. Suas chagas se incrustam de pó e pedras. Depositam-no sobre o braço horizontal da cruz. Os algozes tomam as medidas. Com uma broca é feito um furo na madeira para facilitar a penetração dos grandes pregos. Os carrascos pregam um prego, um longo prego, pontudo e quadrado. Apoiam-no sobre o pulso de Jesus e com um golpe certeiro de martelo o plantam e o rebatem sobre a madeira. O nervo mediano foi lesado. Uma dor lancinante, agudíssima, que se difundiu pelos dedos, espalhou-se pelos ombros, atingindo o cérebro. A dor mais insuportável que um homem pode provar, ou seja, a produzida pela lesão de grandes troncos nervosos, provoca uma síncope e faz perder a consciência, mas Jesus não. O nervo é destruído só em parte. A lesão do tronco nervoso permanece em contato com o prego, e quando o corpo for suspenso na cruz, o nervo se esticará fortemente. A cada solavanco, a cada movimento, vibrará, despertando dores dilacerantes, um suplício que durará horas. Elevam Jesus, colocando-o primeiro sentado e depois em pé. Consequentemente, fazendo-o tombar para trás, o encostam na estaca vertical. Depois, rapidamente, encaixam o braço horizontal da cruz sobre a estaca vertical. Os ombros esfregam dolorosamente sobre a madeira áspera. As pontas cortantes da grande coroa de espinhos penetram o crânio. A cabeça de Jesus inclina-se para a frente, uma vez que o diâmetro da coroa o impede de apoiar-se na madeira. Cada vez que o mártir levanta a cabeça, recomeçam as pontadas agudas de dor. Pregam-lhe os pés. Jesus tem sede, não bebeu desde a tarde anterior. Seu corpo é uma máscara de sangue. A boca está semiaberta e o lábio inferior começa a pender. A garganta seca lhe queima, mas ele não pode engolir. Um soldado lhe estende sobre a ponta de uma vara uma esponja umedecida em bebida ácida. Tudo aquilo é uma tortura atroz. Um estranho fenômeno se produz no corpo de Jesus. Os músculos dos braços se enrijecem em uma contração que vai se acentuando. É como acontece a alguém ferido de tétano. A isto os médicos chamam de tetania, quando os sintomas se generalizam. Os músculos do abdômen se enrijecem em ondas imóveis. Em seguida, aqueles músculos entre as costelas, os do pescoço e, enfim, os respiratórios. A respiração se faz, pouco a pouco, porém curta. Jesus respira com o ápice dos pulmões. Tem sede de ar. Como um asmático em plena crise, seu rosto pálido pouco a pouco se torna vermelho e enfim cianótico. Jesus é envolvido pela asfixia. Os pulmões cheios de ar não podem mais esvaziar-se. A fronte está impregnada de suor. Os olhos saem como que para fora. Lentamente, com um esforço sobre-humano, Jesus toma um ponto de apoio sobre o prego dos pés. Esforça-se a pequenos golpes. Se eleva, aliviando a tração dos braços. Os músculos do tórax se distendem, a respiração torna-se mais ampla e profunda, os pulmões se esvaziam e o rosto recupera a palidez inicial. Por que todo esse esforço? Porque Jesus simplesmente quer dizer: Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Logo em seguida o corpo começa a afrouxar-se de novo e a asfixia recomeça. Atraídas pelo sangue que escorre e pelo coagulado, enxames de moscas unem ao redor do seu corpo, mas ele não pode enxotá-las. Pouco depois o céu escurece, o sol se esconde, de repente a temperatura diminui, logo serão 3 da tarde. Todas as suas dores, a sede, as cãibras, a asfixia, o latejar dos nervos lhe arrancam um lamento: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus então dá o seu último suspiro e diz: está consumado. E em seguida: Pai, em tuas mãos, com toda essa dor, entrego o meu espírito.
E essa dor foi por mim e por você. Jesus está dizendo para mim e para você: lance sobre mim a tua dor. Eu tenho cuidado com você. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei a razão das dores. Jesus está te convidando. Deixa eu curar as tuas chagas. Deixa eu curar a tua dor, as tuas feridas. E por isso mesmo, a Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2, versos 8 a 11 diz a respeito de Jesus que a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Dor é impressão minha ou eu preciso de Jesus?